Marhaba. Sabiam que nas cidades tradicionais árabes, se a entrada principal da minha casa é esta, o meu vizinho não pode construir a sua entrada principal voltada para o mesmo lado que a minha? Neste vídeo vou falar de algumas curiosidades acerca da formação das cidades tradicionais árabes. Ao visitarem os centros históricos, vocês vão deparar-se principalmente com ruas muito estreitas, becos sem saída, uma trama de ruas onde é muito fácil de se perderem. A estas ruas ou ruelas eles dão o nome de Sika. Não deixem de visitar os centros históricos para poderem perceber o modo de vida destas gentes antes da descoberta do petróleo, principalmente nesta área do Golfo. As cidades do Golfo Arábico podem ser vistas como uma integração de múltiplas culturas e eras quando entraram em contacto com a cultura islâmica, levando a estruturas urbanas e morfológicas comuns nas cidades árabes de hoje. Como na maioria das cidades, as localizações originais dos assentamentos do Golfo Arábico dependeram da disponibilidade de recursos naturais, como a água, dependeram de localizações já existentes com prévias rotas comerciais e algumas vezes pelo significado religioso de certos locais. Muitas vezes foi a combinação destes fatores e outros que contribuíram para o estabelecimento e crescimento dos assentamentos. A cidade sagrada de Meca, por exemplo, era já uma rota comercial antes de se tornar um importante local de peregrinação. A cidade de Medina, também na Arábia Saudita, desenvolveu-se num oásis por causa do abastecimento de água e continuou a crescer devido à rota comercial do frankincense, do incenso. Outras cidades como Abu Dhabi, Dubai e Doha desenvolveram-se sobre uma estratégica localização geográfica, beneficiando de rotas comerciais e pesca da pérola. Assentamentos tradicionais árabes desenvolveram-se de duas formas distintas, ou padrões urbanos planeados ou espontâneos. O primeiro padrão de desenvolvimento, o planeado, é geralmente definido como o traçado formal das cidades-palácio, em resposta a conceitos militares e representações de poder e realeza. Mas estes padrões não são tão comuns na típica cidade árabe como o segundo padrão de desenvolvimento, o espontâneo, não é? Porque a maioria das cidades eram guiadas pela cultura e ordem social religiosa, desenvolveram-se de uma maneira mais orgânica ou espontânea, caracterizada por comunidades privadas e grupos sociais. Ou seja, ao invés de serem cidades desenhadas por um plano formal, a cidade árabe cresceu de acordo com as necessidades da população. No geral, as cidades eram compostas por áreas públicas e centrais, onde se localizavam as mesquitas e os souks ou mercados tradicionais, áreas privadas residenciais, áreas de agricultura, cemitérios, bairros onde se desenvolviam as atividades artesanais como carpintarias, olarias, etc. Conectando a instalação central com o restante da cidade, está um número de ruas principais, agindo como espinhas dorsais, descendo para as paredes externas e para o exterior da cidade. A função secundária destas ruas, para além de conectar com a mesquita central, elas servem como escudos protetores, escondendo os distritos residenciais de intrusos. Daí toda esta trama de ruas e becos. Um estranho à cidade, com toda a certeza, acabará por se perder, sendo facilmente reconhecido como não pertencente à comunidade. Sujeita à cultura islâmica, no entanto, era a regra de que terras sem proprietário eram consideradas terras mortas. Este princípio permitiu residentes a desenvolver e a apropriar-se da terra conforme lhes convinha. A unidade residencial é também alvo de um sistema de subdivisão, aumentando ainda mais a complexidade da forma urbana. Isto surge principalmente devido à lei islâmica sobre a herança e as condições associadas à divisão e partilha de unidades pré-existentes.
Embora subdivisões tenham ocorrido regularmente, as adições eram muito mais comuns, permitindo a expansão da estrutura da cidade existente. Estas unidades residenciais, elas próprias, desenvolveram-se de acordo com um conjunto de princípios, ditando a forma e morfologia do bairro vizinho. Um desses princípios é o direito de precedência, que é considerado prioritário quando se desenvolvem bairros e construções. Devido à importância da privacidade, quando uma casa localiza aberturas voltadas para um certo beco ou rua, a propriedade oposta não pode localizar uma abertura para o mesmo lado. Podemos dizer que o desenvolvimento da forma urbana tradicional das cidades árabes teve sempre na sua base formas influenciadoras, como divisão da hierarquia social, migrações étnicas, religião, conceito de terra sem dono, direito de precedência, privacidade, lei islâmica de herança. E valores e características, tais como padrões urbanos espontâneos, estrutura urbana como escudo protetor, multifuncional estrutura central, becos estreitos, repetição de aglomerados, instalações de comunidade, foram os vários fatores. Uma curiosidade acerca das próprias casas é que estas têm sempre uma entrada principal, a porta principal da casa e uma porta mais pequena, geralmente nas traseiras, chamada a porta da mulher. Nunca esquecendo que o mais importante é a privacidade da família. A mulher podia circular e sair à vontade caso estivessem visitas estranhas ao núcleo familiar. Embora a característica principal do desenvolvimento destas cidades fosse a espontaneidade no uso do terreno, mas, como em tudo, nada era feito sem propósito. Mais fica por dizer e mostrar, mas também não posso mostrar tudo, não é? Para conhecerem e ficarem a saber mais, é fazer as malas e vir ao Dubai. Espero que tenham gostado e até já. Ma salama.